Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, seu professor de física aqui do YouTube, e seja bem-vindo à nossa playlist O Estudante Apressado. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva e ative os sinos de notificação. Deixe aquele seu joinha e um comentário que fortalece demais o nosso canal. E compartilhe com aquele seu amigo que também tem pressa em aprender. Na aula de hoje nós falaremos sobre o magnetismo, um assunto que vem caindo bastante nos vestibulares e no Enem. Mas para a gente entender de maneira geral todos os fenômenos associados ao magnetismo, é necessário primeiro conhecer os ímãs e, consequentemente, o campo magnético. Então nossa aula de hoje é para deixar bem fortalecida essa sua base em cima do que são os ímãs. Inicialmente entendemos eles como ímãs naturais, que são pedras chamadas de magnetita, Fe3O4. Bem, nós também temos os ímãs que são artificiais, produzidos por meio de uma imantação. É aquela velha ideia que provavelmente você já teve até brincado em casa. Pegou um ímã, esfregou um pedaço de ferro e este pedaço de ferro começou a atrair outros objetos. Ou uma chave de fenda para poder pegar um parafuso, ou ali naquele kit de agulha, que às vezes deve ter um monte de agulha colocadas em ímãs e uma gruda na outra, um processo chamado de imantação. Isso acontece com substâncias ferromagnéticas, que numa aula futura eu explico certinho sobre estas substâncias. Além dos nossos ímãs naturais e os artificiais, nós temos que saber que ambos possuem dois polos magnéticos. Não existe essa de monopolo. Até tem um estudo aí para tentar provar isso, mas por enquanto na física a gente não pode cravar mais nada, né? Mas por enquanto a gente usa, né, deste conceito que são dois polos denominados polo norte e polo sul magnéticos. E aí vem algumas propriedades que devemos saber. A primeira é que polos iguais se repelem e polos opostos se atraem. Bem, então quando a gente coloca um polo norte frente ao norte, aqui ocorrerá uma repulsão. Polo sul com polo sul, repulsão. Acredito que todos já devam ter feito isso. Pegou dois ímãs e tentou juntar eles e de repente dá aquela desviada. Você sente que tem algo ali no meio que não permite. Já já a gente entende o que é este algo. Mas sempre que colocamos polos de mesmo lado, isso gera uma repulsão. Não temos assim no nosso dia a dia um ímã bonitinho, mostrando o norte, mostrando o sul. A forma da gente descobrir é buscando este princípio. Se você aproximou e esses dois não juntaram, são polos iguais. Se você aproximou e os dois foram em direção a outro, isso indica que eles têm polos diferentes. Então essa é a nossa primeira definição, assim, mais direcionada sobre o ímã, que é essa propriedade de atração e repulsão. Uma outra propriedade que nós temos é a chamada inseparabilidade magnética. Você fala, professor, que nome terrível! Mas é bem simples, os ímãs eles não sofrem separação de polos. Isso que quer dizer, se eu pego este primeiro ímã e corto ele ao meio, o que nós obteremos aqui então? Vamos lá que agora é um processo de desenho, hein? Nós vamos ter dois polos separados. Vou fazer aqui, ó, este polo norte e o polo sul, né? Não tem como separar. A gente só separou o ímã. Então, nós passamos a ter dois novos ímãs, com o polo sul de um lado e o polo norte do outro. Como a gente separou aqui agora, deste lado eu tenho norte, na extremidade eu tenho sul. Se agora nós viermos e tentarmos cortar novamente ao meio este ímã, obteremos 4 novos ímãs. Pois, se a gente vem aqui e corta ele, eu vou ter este primeiro pedaço com o sul e o norte, este segundo pedaço com o norte, com o sul e o norte, e vou separando ímã a ímã. Agora, se eu fizer um corte de outra forma, vamos pensar aqui, ó, cortei este ímã ao meio.
só para a gente mostrar que houve o corte, vamos fazer uma representaçãozinha de que ele foi recortado, beleza? Aqui, o que vai acontecer? Deixa eu vir para o lado de cá. Nós vamos ter o ímã, ó, no mesmo tamanho. A diferença é que a gente fez o recorte nele aqui, ó. Então, a gente separou um ímã em duas partes. Ficou maior, mas vocês estão entendendo, né? O que vai acontecer? Eu continuo com este lado sul e o lado direito como norte. Agora, o que torna interessante é você tentar grudar esse ímã de novo. Neste primeiro caso, quando a gente aproximar os dois, vai ocorrer uma atração, ó. Eles aqui se atraem, você gruda o ímã. Agora, se o corte for desse formato, vai ter uma repulsão deste ímã, já que a gente teria polos iguais. Então essa é uma forma da gente descobrir, né, se quando o ímã cortar, onde ele cortou, se ele está juntando ou não está juntando, que polos ele tem. Bem, esta é a parte mais básica que nós temos para compreender a ideia dos ímãs. Isso aqui geralmente aparece em um vestibular ou outro. Agora, o porquê que quando a gente aproxima ele gruda rapidamente ou ele cria aquela regiãozinha que não permite que eu junte eles e fique desviando? O nome disso é campo magnético. Então, o que é o campo magnético? É uma propriedade que pontos no espaço ao redor deste corpo magnético vai possuir. Então, quando eu estou com um ímã numa mesa, né, ao redor dele nós vamos ter uma região em que em determinados pontos eu vou tendo interações magnéticas e esses pontos, né, têm essa propriedade chamada campo magnético. Bem, quando a gente olha para o ímã, a gente vai ver que existem linhas. Hoje em dia, se vocês pesquisarem, né, hoje tem bastante páginas interessantes, tanto no YouTube quanto em Instagram, mostrando experimentos de como ficam as linhas de campo. A gente entende elas aqui como linhas que vão sair do polo norte em direção ao polo sul. Vamos ver se vai ficar um desenho legal aqui para vocês enxergarem. Elas direcionam-se do polo norte ao polo sul. Agora, lá dentro do ímã, as linhas continuam. Isso que é interessante. Aqui dentro, ó, eu tenho todas as linhas. Como eu desenhei 5, tem que ter 5 linhas ali dentro. Ok? E elas estarão indo do sul para o norte. Então, dentro do ímã, elas caminham do sul para o norte, fora do ímã do norte para o sul. Essas são chamadas de linhas de indução magnética. Qual é a função dela, professor? Orientar o campo magnético. Na verdade, o vetor indução magnética. Então, nós escolhemos, como eu disse, pontos no espaço. Eu venho aqui e escolho este ponto. Eu vejo que este ponto apresenta uma propriedade chamada campo magnético. O vetor ele é sempre tangente às linhas de campo. Note que onde eu estiver com maior concentração de linhas, o campo magnético ele é mais intenso. Então é por isso que não dá para falar que é um campo ao redor, fica muito vago, porque eu não sei como é que ele se comporta. Agora, quando a gente olha para um ponto e analisa o campo naquele ponto, eu vejo que em pontos diferentes os campos são diferentes. E quem diz isso para nós é o vetor indução magnética. Como eu disse, tem alguns autores aí que chamam de vetor campo magnético, também não tem problema. Tá? Campo magnético também é aceitável.
Bem, tá aqui essa é a ideia geral, e para a gente poder fechar é lembrar que a nossa Terra, o nosso planeta, ele possui campo magnético. É como se houvesse um imã gigante dentro da Terra, e é este campo magnético que nos protege da radiação solar, aquela que é emitida diretamente do Sol, porque a gente sabe, né, de ciências do ensino fundamental, de que a radiação ela chega, ela é uma parte absorvida, uma parte refletida, mas a grande quantidade de radiação, né, daquela nuvem que chega quando o Sol emite, o campo magnético terrestre é que impede, jogando, ejetando, né, as partículas que são mais prejudiciais para fora e nos protegendo e gerando algo muito bonito chamado auroras, né? Bem, agora como é que funciona? Tá aqui, fiz uma representação do nosso planeta e nós temos que nesta parte de cima existe o norte geográfico, ok? Tanto que lá na parte de baixo é o nosso, vou dar uma agachada aqui, sul geográfico. Bem, agora o que nós devemos saber, né? Que os polos magnéticos, eles têm uma pequena defasagem. Vamos colocar eles aqui meio que inclinadamente, vamos ver se eu vou manter a proporção aqui do meu inclinado, ok? E aqui onde eu tenho o norte geográfico, eu tenho um sul magnético. Isso é importante, é isso aqui que alguns vestibulares cobram de vocês. Saber onde é norte, onde é sul, o que é geográfico, o que é magnético. E onde o meu sul é geográfico, eu tenho um norte magnético. E como a gente acabou de ver na ideia do nosso campo, as linhas elas vão do norte para o sul. Então nós teríamos linhas de campo que fariam isso aqui, ó, no nosso planeta. Tá lá, ó. Beleza? Essas seriam as linhas, isso ao redor do planeta, e é esta propriedade, né, que a gente tem aí no espaço do campo magnético que nos protege. Como a gente viu, as linhas vão do norte para o sul. Tanto que se a gente pegar uma bússola, o que a bússola vai fazer? A agulha da bússola, ela se orienta pelas linhas de campo, ela fica tangente às linhas. Então ela tende a acompanhar aqui, ó. Aqui seria uma pequena bússola. Aqui eu tenho o norte e o sul da bússola. Aí você fala, mas peraí, professor, a bússola norte é? Qual que é a regra? O norte é atraído pelo sul no magnético. Então, o norte da bússola é atraído pelo sul. Porém, esse norte da bússola é que nos orienta a encontrar o norte geográfico. Então, esta é a relação que nós temos do campo magnético terrestre. Bem, essas foram as noções básicas que vocês devem ter sobre magnetismo. No nosso próximo encontro, falaremos de algumas aplicações importantes no nosso dia a dia. Se você gostou, curta o nosso vídeo, deixe o comentário e volto a pedir, se não está inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que também está com pressa de aprender. E encontro vocês na nossa próxima videoaula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.